meus queridos, graça e paz. Quanto tempo, não é verdade? Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã, nesse domingo abençoado. Espero que através dessa aula a gente possa matar um pouquinho da saudade, né? Essa saudade não se dá apenas por esse momento que nós estamos vivendo, desse distanciamento social, mas se dá porque eu estou há quase um ano morando aqui em Portugal. Então hoje eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos seguir crescendo um pouquinho mais em Deus, né? Estou aqui cheia de saudade dessa família maravilhosa, família linda que Deus me deu. E é um motivo de grande prazer, uma grande satisfação. Espero que seja assim também para vocês, né? Família, quando a gente fala assim, família, né? Família é aquele local onde a gente se sente acolhido, é o local onde a gente encontra paz, encontra amor, alegria. Às vezes também dá aquele choque, né? Mas logo as coisas ficam resolvidas e seguimos aí, né? Vamos orar antes de nós começarmos, né? Para que Deus possa abençoar esse momento, né? Senhor, te louvo, te engrandeço nesta manhã por tudo que Tu és em nossas vidas. Pai, peço que o Senhor tome o controle dessa aula, tome minha vida em Suas mãos. Pai, que o Senhor possa me usar de maneira poderosa na vida dos Teus filhos, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, por esse privilégio de crescer mais em Ti, juntamente com eles. Abra, Senhor, o nosso entendimento, que a aula de hoje, Senhor, venha ficar em nossos corações, que nós possamos seguir com tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Como vocês já sabem, esse mês nós estamos falando a respeito de família. Família, que é o quê? O grande projeto de Deus. Amém? A família nasceu no coração de Deus. É algo que Deus criou com muito carinho, com muito amor, com muita expectativa. E hoje, dentro do assunto de família, nós vamos falar sobre obediência. Sobre o quê? Obediência. Fala aí quem está aí do seu lado. Obediência. Vamos falar sobre obediência dos filhos. Nós, como filhos de Deus, obediência dos nossos filhos, né? Então, nós vamos ver, através da obediência, o que poderemos ser sobre essa terra, o que nossos filhos poderão ser sobre essa terra. Amém? E quando nós falamos sobre obediência de filho, propriamente dito, nos vem logo à mente quem? Jesus, que foi o maior de todos, né? Vamos dizer assim, obediente. Ele é o maior exemplo que nós temos, não é mesmo? Porém, hoje vai ser diferente. Nós não vamos falar somente de Jesus. Nós vamos falar a respeito de um outro filho que também foi muito obediente aos seus pais, que foi muito obediente a Deus, assim como Jesus. Nós falaremos um pouquinho sobre João Batista. João Batista, assim como Jesus, foi extremamente obediente, como eu já acabei de falar, sendo que existia uma diferença entre eles dois. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Já João Batista, ele era o quê? 100% homem. Então vamos começar. Então, para a gente dar prosseguimento, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículos de 5 ao 7. Lucas, capítulo 1, versículos de 5 ao 7. Que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, de ordem de Abias, ou Ábias, né? E cuja mulher era das filhas de Arão.
e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Então, ao lermos esse capítulo, esses versículos, nós vimos que o quê? O pai de João chamava-se Zacarias e a mãe Isabel. E como relata o texto, ambos tinham idade avançada e na altura não tinham filhos. Por que não tinham filhos? Porque Isabel não podia. Não é possível Isabel ter filhos porque Isabel era estéril. Porém, algo aconteceu. Amém? Ainda em Lucas capítulo 1, vejamos nos versículos 11 a 13. Lucas capítulo 1, versículos de 11 a 13, que diz assim: E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome João. E aos olhos naturais, como eles já eram avançados de idade e ela estéril, então eles não podiam ter filhos. Então veio algo sobrenatural sobre a vida deles. Então nós vimos o quê? Que o anjo do Senhor visitou a Zacarias e disse-lhe que seria concedido, que daria um filho e que o nome da criança seria o quê? João. Ele já deu, né? Deus já tinha falado até mesmo qual seria o nome da criança. Esse mesmo anjo, que era o anjo Gabriel, apareceu tanto para Zacarias e também apareceu para Maria. E o que acontece? Eles foram noticiados a respeito de futuros nascimentos. Ambos seriam nascimentos incomuns. Ambos os filhos seriam um cumprimento dos planos de Deus. Amém? João seria uma criança diferente. Por quê? Porque João seria separado. Seria uma criança escolhida por Deus. João seria uma criança cheia do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Vamos ver? Em Lucas capítulo 1, versículo 39 a 41, relata: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel foi o quê? Foi cheia do Espírito Santo. Então, Isabel, mãe de João, prima de Maria, mãe de Jesus, e sabendo, elas eram primas. E quando Maria soube da gravidez de Isabel, o que ela fez? Foi ter com ela. Foi ter com Isabel. E assim que Maria saudou Isabel, o que nós vemos acontecer? Algo diferente acontece. E o bebê que estava na barriga de Isabel, ele sente algo. E nessa hora, ele foi cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos caminhar um pouquinho mais. Então agora nós iremos para o capítulo 1 de Lucas, sendo que versículos 14 a 17, que nos relata o que aconteceu. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor.
e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Desde onde? Desde o ventre da sua mãe. Então, na palavra de Deus diz que será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel, do seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, de acordo com as Escrituras, o que acontecia? No tempo de João, os judeus eles foram divididos em suas crenças. Eles se revoltaram-se de maneira violenta uns aos outros e perseguiam sua oposição demasiadamente, impossibilitando que essa oposição encontrasse seu caminho nas famílias. E houve então divisão entre pais e filhos. João, então, o que acontece? João vem para acalmar e gerar melhores sentimentos. Através de quem? Através do direcionamento para o Messias. Amém? João veio para trazer o restauro da paz em família e a reconciliação dos pais e filhos, ligando toda a família a um grande mestre. Quem é esse mestre? O Mestre Jesus. Amém? Levaria os rebeldes, ou seja, os incrédulos, os ímpios, a voltar-se à sabedoria do justo, que é a verdadeira sabedoria. A sabedoria que é quem? Jesus. João prepararia o povo para a vinda do Messias, amados, chamando-os ao arrependimento. Amém? Então João tinha todo esse propósito, toda essa missão. Nós estamos falando de alguém que não há uma normalidade na sua história, pois João já tinha pais idosos, a mãe era estéril, e o que houve com a sua mãe? Ela teve o ventre curado e gerou João. E o que é principal ao falarmos de João é que ele foi um escolhido de Deus. Ele foi um escolhido de Deus. Assim como João Batista, a nossa história começa em Deus. Pois antes mesmo de nascermos, já existia um plano para as nossas vidas. Amém? Vocês, os nossos filhos, ou seja, cada um de nós, não nascemos por um acidente. Por um descuido aconteceu de nascermos. Não, nada disso. Deus nos fez com um propósito, da mesma maneira que aconteceu com João Batista, que nasceu com uma missão. Então fala assim: Deus me fez com um propósito. Eu tenho uma missão. Amém? Não esqueça disso. Antes de você nascer, já existia um plano para si. Quando estávamos ainda dentro do ventre, Deus, ele já estava nos preparando para um grande propósito. Amém? Então fala assim: Deus, ainda no ventre, já estava me preparando para um propósito. Amém? João Batista, ele abdicou da própria vida para preparar o caminho da vinda de Jesus. Olha que tremendo isso. E o que não é fácil. Abre aí sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 1, versículo 76. E vamos ler aí o que diz. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir
ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. A obediência é um grande destaque na vida de João Batista. João, ele cumpriu fielmente com a sua missão de profeta do Altíssimo. Ele precedeu, e preparou o caminho do Senhor. João era conhecido como a voz que clama no deserto. Era direcionado àqueles que eram endurecidos de coração. João revelava a vinda do Messias. João, ele pode ser visto como o maior dos profetas. E isso não foi visto por qualquer um. O próprio Jesus diz isso no livro, em Mateus capítulo 11, versículo 11, que está relatado assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. O próprio Jesus falou que não existia maior do que João Batista. João foi obediente à maneira como seus pais o educaram, pois João, ele foi seguindo exatamente aquilo que os seus pais o prepararam para fazer. João, ele teve um entendimento de que ele era um escolhido de Deus. E com isso, por ser um escolhido de Deus, ele tinha um propósito. E o propósito era levar as pessoas ao caminho que é Jesus. Amém? Zacarias, o pai de João Batista, ele era sacerdote do templo de Jerusalém. Portanto, conferiria a João Batista a herança também de ser sacerdote. Mas o que houve? João, ele deixou em prol de cumprir aquilo que havia sido designado para a sua vida. Ou seja, João abandonou as suas obrigações, vamos dizer assim, a sua tradição. João abandonou os seus bens. Tudo isso para quê? Para dedicar-se inteiramente ao chamado de pregar o batismo da conversão. Amém? João, nós vemos aí a obediência aos seus pais. Ele abriu mão daquilo que ele tinha como família, vamos dizer assim, como ele seguindo como herança. Então, o que acontece? João, ele foi obediente aos seus pais, porque os seus pais, estavam preparando para que ele fizesse isso. Ele cumpria a missão dele, cumpriu o propósito dele. E assim Jesus seguiu. Assim João, seguiu. Ao abandonar a sua vida em prol de cumprir o propósito do Senhor, João, ele demonstrou o quê? Uma confiança infinita na providência e do manifestar da graça de Deus em seu favor. Podemos dizer que a vida de João pode ser resumida, digamos que em 3 partes. João tinha uma missão, tinha obras e morte. Missão, obra e morte. Vamos ver aqui rapidamente? Então, qual era a sua missão? Ser escolhido por Deus Pai e, com isso, preparar o coração das pessoas para receber o Filho de Deus e apresentá-lo ao mundo. Suas obras.
Independente de João não ter realizado nenhum milagre, ele pregava toda parte uma dura mensagem contra o pecado, que não é fácil, né? Por onde João passava, ele atraía multidões. Ele batizava os arrependidos nas águas, lá no Rio Jordão, e fazia o anúncio de alguém que viria, que seria bem mais poderoso que ele, onde o batismo não seria apenas nas águas, e sim o batismo com fogo e o Espírito Santo. Amém? Podemos ver em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Como que diz? Aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós vimos que ele batizava as pessoas ali nas águas, levando ao arrependimento. E João também, ele ainda batizou o próprio Jesus Cristo, que podemos ver em Lucas capítulo 3, versículo 21, que diz assim: E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então nós vimos que ele batizou também quem? Jesus. Amém? E ele já havia relatado que estaria vindo após ele, alguém que era tão poderoso que ele não era nem digno de levar as sandálias. Mas ele cumpriu com seu propósito, anunciando o caminho de Jesus, e ele ainda batizou Jesus. E outra parte seria a sua morte. João, ele não se importava com o que poderia acontecer ao falar a verdade. O próprio rei Herodes foi condenado por João devido a tomar para si a mulher de seu irmão. E qual foi a consequência disso na vida de João? Foi a prisão. Ele foi preso e o profeta ali ficou até ser executado. Abre aí sua Bíblia agora, Mateus, capítulo 14, versículos 3 até o 11. Mateus, capítulo 14, versículo 3 até o 11. Amém? Porque Herodes tinha e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo tinha João como profeta. Todos gostavam de João, todos estavam a acompanhar João. Ele era traído, pelas multidões. Então, ele teve medo de matá-lo. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe a tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista.
E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. João, meus queridos, ele foi preso logo no início do seu ministério, do ministério de Cristo. Foi logo no início. João, ele não viu os milagres de Cristo. Ele também não viu o compartilhar dos seus ensinamentos, nem a crucificação, não viu a morte de Cristo, não viu a sua ressurreição. Então, nós podemos ver que João Batista ele se destacava. Ele destacava-se entre os demais cristãos. Por quê? Ele se destacava pelo fato de ter amado tanto a Jesus ao ponto de servi-lo com a sua vida e com a sua morte. Porém, havia um detalhe. João não tinha visto nenhum exemplo de Jesus. Ele estava preparando o caminho para a chegada de Jesus. João, ele fez tudo isso mesmo antes de ter o exemplo efetivo de Jesus. E isso torna João extremamente especial. Porque quando você vê o exemplo de uma pessoa, você começa a falar, você começa a seguir, você começa a amar. Mas mesmo sem saber, João já amava e serviu Jesus com sua vida, com a sua morte. Então, afirmamos que aquele homem de aparência estranha, que usava roupas de pele de camelo e um cinto de couro, que comia gafanhotos e mel silvestre enquanto andava pelos desertos e pelas cidades da Judéia, clamando pelo arrependimento do povo e anunciando a vinda do Messias, foi sem sombra de dúvidas o primeiro e o maior exemplo do que é ser apaixonado por Jesus. João Batista foi como um apresentador que introduziu o seu convidado à plateia e escondeu-se por trás das cortinas a fim de deixar Jesus assumir o show. Essa é a função de todos nós cristãos, de todos aqueles que são filhos de Deus. Nós não somos o centro das atenções, mas sim o Senhor. Amados, o mundo ele continua o mesmo deserto espiritual da época de João. E Jesus, ele permanece o mesmo Salvador de sempre, amém? O que faltam são apaixonados como João, são apaixonados que tenham coragem de apresentar Jesus ao mundo. Isso independente das circunstâncias, isso independente das consequências, da idade, do tempo em que se está vivendo. Nós, como filhos de Deus, neste tempo, nós estamos a preparar o caminho para que Jesus venha buscar a sua noiva. Assim como João Batista, devemos ser obedientes. Abrir mão dos nossos anseios, a fim de preparar o caminho para que Jesus venha buscar a sua igreja. Nós, como pais, devemos inculcar isso na vida dos nossos filhos. Nós devemos mostrar aos nossos filhos que eles devem ser obedientes a nós como pais e principalmente a Deus.
Nós sabemos que ser obediente não é fácil. Nós, como pais, sabemos como é complicado os nossos filhos, em alguns momentos, em algumas idades, nos serem obedientes. Desde quando pequeninos. Não é fácil. Quando o bebê começa a engatear, quando ele aprende a dar os primeiros passos e que ele descobre que ele pode abrir os seus armários, abrir as gavetas, e ele começa a fazer aquilo dali várias vezes. E nós muitas vezes vamos lá, nós ensinamos, dizemos que não é para ser feito aquilo. É de uma hora para outra? Não. Então existem alguns momentos que fica difícil. Quando os nossos filhos tornam-se adolescentes e jovens, torna-se ainda mais difícil, mais complicado. A obediência aos pais numa determinada idade é difícil, sabe por quê? Porque muitas vezes os pensamentos são de que não depende mais de ninguém. Então muitos filhos acham que cresceram, que podem fazer o que quer, que aquilo que foi lhe ensinado deve ser esquecido, que não depende mais de ninguém. Mas não é assim, nós sabemos que não. Então nós devemos mostrar aos nossos filhos que eles devem ser obedientes, que eles devem seguir o propósito de Deus, que eles devem ser obedientes também a Deus, que muitos deles acabam deixando. E é difícil ser obediente a Deus também, porque o mundo está oferecendo diabolicamente atrativos através da mídia, através dos amigos. Mas na Bíblia diz, em Provérbios capítulo 6, versículo 20, filho meu, guarde o mandamento do teu pai e não deixe a lei da sua mãe. Assim como João foi um filho obediente, nós devemos ser também. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ser obedientes. Devemos exercitar a obediência aos pais e a Deus. Obedecer a Deus é, acima de tudo, um dos 10 mandamentos, que uma vez cumprido, uma vez que se cumpra, automaticamente trará bênçãos para a vida dos filhos. Amém? Quando somos filhos obedientes, quando os nossos filhos são obedientes, eles crescem entendendo a importância de ser obediente, Deus manifesta-se sobre eles, Deus manifesta sobre nós. E com isso é possível enxergar o mundo de uma maneira diferente. É possível enxergar o mundo através da visão correta que nos será revelada pelo próprio Deus. Amém? Segundo, quando somos filhos obedientes, seremos revestidos de poder e autoridade. E isso dar-se-á através das experiências sobrenaturais linkadas ao Espírito Santo. Se os nossos filhos estiverem totalmente alinhados com Deus, farão coisas grandes nessa terra, pelo poder do nome de Jesus. Sermos filhos obedientes nos leva a ouvir a voz do Pai, assim como Jesus ouviu. Podemos ver isso no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17, que diz:
eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Se nós somos filhos obedientes, Deus terá prazer em nós. Se os nossos filhos são obedientes, eles atrairão bênçãos, ele atrairá o prazer de Deus, a graça de Deus sobre a vida deles. Seguir o caminho da obediência é permitir que o amor de Deus nos envolva. É entregar a Ele todos os nossos erros, todos os nossos anseios, aceitar o seu perdão e se achegar a Ele, é estar íntimo do Senhor e então ser um transmissor do seu amor, do seu perdão e misericórdia para todos aqueles que estão ao nosso redor. Devemos nós, como pais, ensinar o caminho para os nossos filhos, mostrar a eles a importância da obediência. E quando eles são obedientes, Deus tem prazer na vida deles, Deus se alegra. Eles sendo obedientes, eles farão grandes coisas nessa terra, pelo poder do nome de Jesus. As bênçãos serão atraídas. Amém? Espero que tenha sido um tempo precioso para vocês, assim como foi para mim. Eu agradeço a Deus a esse momento de poder estarmos aqui crescendo mais em Deus. E quero deixar aqui que vocês estejam cada vez mais preparando os seus filhos para que eles sejam como João, obediente aos pais e obediente a Deus. Com certeza isso os tornará mais que especiais. Amém? Então agora feche os seus olhos e vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigada pela palavra, Senhor, dessa aula. Muito obrigada porque o Senhor é bom e tua misericórdia dura para todo sempre. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor venha tomar os nossos filhos. Senhor, que eles possam ouvir a sua voz, que eles possam estar de corações abertos a Ti. Senhor, eu peço que os nossos filhos, Pai, sejam cada vez mais profundos em Ti, que eles venham Te buscar, Senhor, que eles venham ser obedientes à Tua palavra, à Tua direção, que eles venham ser obedientes aos Seus ensinamentos, Pai. Senhor, nesta manhã eu venho pedir que o Senhor venha abençoar todas as famílias dessa terra, que os nossos filhos sejam benditos em Seu nome, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa descendência. Pai, que por onde os nossos filhos venham passar, que eles possam refletir o Teu poder, a Tua glória, que eles venham derramar do Seu amor, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os nossos filhos, Pai, possam ser obedientes, assim como foi João, assim como foi Jesus. Abençoa, Senhor, a cada lar, a cada família. Eu Te agradeço, Deus, por tudo. Agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. E Te peço que continue cuidando,
abençoando, Deus, as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias e os nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um domingo abençoado, que vocês tenham uma semana abençoada por Deus. Um grande beijo, foi muito bom estar aqui com vocês.